Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos começar mais uma série de lives onde nós vamos falar sobre o amor à inclusão no Ministério Infantil. Toda quinta-feira eu vou estar aqui às 21 horas trazendo uma temática sobre inclusão no Ministério Infantil. Vai ser um bate-papo, um bate-papo monólogo, onde eu vou falar em 30 minutos, meia horinha, sobre inclusão no Ministério Infantil. E nós vamos trazer várias temáticas. A equipe está preparando vários temas legais para serem abordados aqui, através das perguntas que vocês me mandam, através da consultoria que eu tenho dado, da mentoria que eu tenho dado. Tudo isso nos traz bastante conteúdo pra gente estar trazendo aqui, porque a dúvida de um geralmente é a dúvida do outro, né? Então, toda quinta-feira, 21 horas, nós vamos estar aqui pra falar. Eu vou estar aqui, nós vamos estar aqui, eu e você aí, pra gente falar sobre inclusão. Tô vendo que a galera tá entrando. É isso aí, gente. E hoje nós vamos falar sobre o amor à inclusão no Ministério Infantil. Como influenciar uma equipe a estar apaixonada. E tem gente aqui da minha equipe, ó, o Oséias tá aqui. Oi, Oséias. Tem uma galerinha aqui já que faz parte da minha equipe, uma equipe linda e abençoada. Uma equipe que não começou com 10, com 20, com 30, ela começou com 3 pessoas apenas. Eu e mais 2 pessoas. E realmente foi algo revolucionário. Realmente Deus mostrou que quando Ele tá no negócio, como o propósito é dele, é nele, quando a gente entende isso, Ele faz. Ele faz através das suas mãos, Ele faz através do seu servir, Ele faz através do seu coração sedento por mais. Simplesmente Ele faz. E a inclusão no Ministério Infantil na nossa igreja, na Igreja Batista Atitude, é uma prova de que Deus faz. Ele sempre faz. Hoje, a minha equipe de inclusão deve ter em torno de umas 70 pessoas só servindo no reino pela inclusão. Homens e mulheres dedicados que estão ali aos domingos para servir as nossas crianças. Alguns sem muita experiência, sem saber como lidar com a inclusão, tendo ali a primeira vez tendo aquele contato com uma criança autista, com uma criança com síndrome de Down. Mas eles estão ali e é tão lindo ver ele sendo usado, é tão precioso, gente, que só Deus mesmo, só Deus. Hoje eu falava para uma pastora, ela perguntou como é que tá a equipe, eu falei, olha, eu nem sei como, se eu for explicar como tudo começou, eu nem sei, eu atribuo tudo a uma palavra e é sobre isso que eu quero falar com vocês quando me perguntam como influenciar uma equipe a abraçar a inclusão, como influenciar uma equipe a arder de paixão como a líder, né? Porque às vezes você olha a líder e tá uau, e a equipe tá ali meio que morninha, vai, não vai. Como ter uma equipe que vibra com você, que você lança um projeto e todo mundo tá ali, gente. Essa semana a gente fez um evento para pais e tinham mais de 100 líderes ali vestindo a camisa só para estar ali pastoreando as crianças, os filhos. Foi tão lindo, tão precioso. E eu atribuo todo esse movimento a essa equipe que cresceu dessa forma em tão pouco tempo, em tudo que Deus está fazendo. Eu atribuo claro que Jesus é o centro de tudo, é claro que Jesus colocou a mão, Ele tem colocado a mão, o propósito é dele, Ele me pensou, Ele pensou toda essa equipe. É Jesus, isso é fato. Mas, além de Jesus, o que você atribui, quando me perguntam, o que você atribui ter uma equipe que abraça a inclusão junto com você? Eu atribuo a paixão. Eu sempre falo isso, a paixão. A paixão é algo que realmente me moveu e move a minha equipe. Eu sinto isso, eu vejo isso. É lindo de ver o quanto eles são apaixonados. Mas por que eles são tão apaixonados? Da onde vem essa paixão deles? Claro que muitos ali têm histórias, né? História de família,
história da sua profissão já na área, história de algum chamado que Deus já mostrou para eles que é com crianças com necessidades específicas. Mas eu arrisco dizer que muito dessa paixão que eles vivem é também por ter uma liderança apaixonada que derrama sobre a vida deles. Quando você olha para o seu líder, você vê ele apaixonado, cheio de gás, você se constrange com aquilo e você quer viver aquilo também. Então, para mim, um grande segredo é a paixão. Ser apaixonado pelo propósito que Deus te deu. Ser apaixonado por aquilo que está nas suas mãos, sabe? Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É isso. Seja apaixonado por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos com excelência. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, saiba que foi um Deus poderoso, que Ele poderia ter colocado na mão de qualquer pessoa. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. Você não está ali por acaso. As coisas do reino não acontecem por acaso. Tudo no reino tem propósito. Então, se você está ali liderando uma equipe de inclusão, ou se você está ali sendo liderado em uma equipe de inclusão, não foi por acaso. Há um propósito. E esse propósito vem de Deus, não vem do homem. Isso é tão sério, sabe? Quando você entende que você é apaixonado pelas coisas de Deus, você tem seriedade com aquilo que é colocado na sua mão. Você não trata as coisas que são colocadas na sua mão de qualquer jeito. Você não é um voluntário qualquer que você faz as coisas quando der, se der para fazer. Não! Quando você entende que quem te chamou foi Deus, o seu coração arde de paixão. Você já imaginou se você parasse agora naquilo que você faz? Eu não sei o que você faz com você que está me assistindo, mas imagina aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que Deus te pensou para fazer. Você está lá fazendo e você é um homem, uma mulher de Deus que vive ali, sabe, intensamente a intimidade com Deus e Jesus fala assim para você: filho, hoje eu vou te visitar. Aí, aonde você faz? No seu ministério, eu vou te visitar. Vai ser algo exponencial, vai ser algo glorioso. Eu vou te visitar. A minha presença vai ser notória nesse lugar. Ali, filho, aonde você serve? A minha pergunta para você é: naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que você foi chamado para servir, seja no ministério infantil, seja no ministério de jovens, seja na inclusão, seja na recepção, seja onde for. Depois que Jesus soprar no seu ouvido que Ele estará lá com você, você vai continuar agindo da mesma forma que você age todos os dias ou todas as semanas quando você está lá? Ou se quando você soube que Jesus falou com você que Ele vai lá, você vai mudar as coisas de lugar. Não, peraí, hoje Jesus vai vir, eu vou ter que fazer desse jeito, eu vou fazer daquele, calma aí. Isso aqui que tá aqui não tá legal, eu vou mudar pra cá. Hoje eu vou estudar um pouco mais para ministrar como você vai se comportar. Isso tem a ver com paixão, isso tem a ver com excelência. Se você fizer essa pergunta agora pra você: como eu sirvo no ministério X? Se Jesus fosse me visitar, eu poderia servir exatamente como eu tenho servido? Ou eu vou precisar trocar algumas coisas de lugar? Ou eu vou precisar me preparar um pouco mais? Como você vai agir? É muito importante isso, porque isso vai medir o grau de comprometimento que você tem com as coisas do reino. Isso vai medir o grau da paixão que você tem com as coisas do reino. Porque não é preciso que você mude as coisas de lugar, não é preciso que você se prepare mais, porque Jesus vai te visitar lá aonde você exerce o seu chamado. Sabe por quê? Porque Jesus já está presente. Se aquilo que você faz tem a ver com o propósito de Deus na sua vida, Ele já está presente. Então faça com excelência, faça com amor, sirva com amor. Quando você, líder, estiver exalando paixão pelaquilo que você faz, pessoas vão estar do seu lado, pessoas vão estar caminhando com você e elas vão ser apaixonadas também. Quando aprendemos que nós somos administradores daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós mudamos a nossa mentalidade, nós nos apaixonamos, nós fazemos aquilo com muita excelência. Então o segredo, gente, para fazer com que uma equipe seja apaixonada, fazer com que uma equipe de inclusão entenda o propósito de estar ali,
quando a gente fala de inclusão, ainda é algo muito assim, as pessoas ainda desconhecem um pouco como fazer. Então eu entendo quando as líderes falam assim pra mim, pastor, eu não sei como falar pra igreja, eu não sei como levantar a equipe, eu não sei como falar, porque é algo muito novo. Sim. Então não só fale, mostre que você é apaixonada, que você entendeu, que lá em Marcos 16:15, quando Jesus fala, vai lá, apacenta as minhas ovelhas, pregue o evangelho para todo mundo. Jesus estava falando de um todo, que não cabe tirar ninguém dele. Todo é todo. Quem cabe no seu todo? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer. Quem cabe no meu todo? Será que o meu todo só cabe o grupo A? Só cabe o grupo B? Quem cabe no seu todo? Precisamos sim movimentar o nosso coração para viver esse propósito que Deus tem nos chamado. Então, para você que está me assistindo, você que é apaixonado pela inclusão, você que talvez não saiba como iniciar a inclusão, eu vou estar aqui toda quinta-feira, às 21h, trazendo para vocês novidades, trazendo temáticas de como pastorear as nossas crianças com necessidade específica. O tema de hoje é como influenciar uma equipe a viver essa paixão e abraçar essa causa da inclusão, né? E para mim a chave é a paixão, e é por isso que eu falo tanto de paixão, é por isso que eu falo tanto em você estar voltado para as coisas do reino, entendendo que foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou, não foi o homem. Ah, mas quem me chamou foi a pastora tal. Foi Deus que te chamou. Ah, mas eu recebi um convite do meu pastor. Foi Deus que te chamou. O homem não tem poder de mudar as peças. Só quem faz isso é Deus. Só Deus pode te tirar e colocar você em algum lugar. A gente precisa entender isso, irmãos, porque senão a gente fica se questionando o tempo todo. Mas eu tô aqui, eu queria estar ali. Mas eu tô aqui, eu devia estar louvando ali. Mas eu tô aqui, mas o meu ministério é aquele. E aí você começa a achar que você devia estar em um monte de lugar e você não tá em lugar nenhum fazendo nada pro reino. Você não consegue se apaixonar por nada, porque você não se enquadra com nada, porque você fica esperando alguém te chamar. E não precisa, irmãos. Quem te chama é o Senhor. É Ele que te pinça, Ele coloca a mão. Então, se você está sentindo seu coração arder pela inclusão, se você está sentindo, se na sua igreja tem crianças com necessidade específica, esse trabalho ainda não é feito, ou se é feito, você já viu o movimento, mas você tem medo de se aproximar, porque você não sabe como fazer, deixa eu te dizer, o Senhor está contigo, não precisa ter medo. Medo não é algo que venha, o medo, se ele não for bem trabalhado, ele é algo que te paralisa. Confia naquele que disse que não ia te abandonar, que até o final dos dias ele estaria com você. Então é esse Deus, não é o homem, é esse Deus que te chamou, e é esse Deus que vai te capacitar. E é esse Deus que vai fazer, assim como Ele fez aqui na Igreja Batista Atitude, assim como Ele fez na minha vida, foi Ele que levantou uma equipe que eu nunca imaginei, uma equipe da inclusão. 70 pessoas. Esse final de semana, 104 líderes vestindo a camisa do Ministério Infantil, vestindo a camisa da inclusão, 8 horas da manhã de um sábado, todos eles lá, arrumados, lindos, preparados para receber crianças que muitos desprezam, crianças que muitos acham que não precisam da palavra de Deus. Muitos acham que estão no mundo da lua. Não, eles não estão no mundo da lua. Eles estão aqui, na porta da nossa igreja, tentando entrar, mas não entram porque não tem ninguém preparado para recebê-los. Precisamos ter uma equipe apaixonada. Como ter uma equipe apaixonada? Seja apaixonado também. Seja apaixonado também. Eu falo uma coisa e as pessoas às vezes riem, mas é verdade. Do meu lado, só anda quem realmente entende o que eu tô vivendo. Quando ela não entende, ela geralmente não me suporta. Porque eu sou chata. Eu sou chata. Porque eu vivo o Ministério Infantil, porque eu vivo criança, eu mergulho em criança, eu vivo inclusão, e eu falo de inclusão, e se eu vejo alguém, eu quero ajudar na inclusão, e se eu vejo alguém parado, eu chamo pra equipe. E é isso que eu tô vivendo. É isso que eu tô vivendo. Porque eu quero ser apaixonado como Paulo era pelas coisas do Senhor. Porque eu quero pensar na realidade como Paulo pensava, de que Jesus ia voltar hoje à noite, nessa madrugada. E eu, sinceramente, eu não quero que Jesus me pegue de mãos vazias, sem ter nada para entregar para Ele.
Então, assim como Paulo vivia intensamente as coisas do reino, eu vivo intensamente as coisas do reino. Então, eu posso dizer sim, que as coisas que eu vivo com muita paixão. E as pessoas que estão caminhando comigo, elas sentem essa paixão. Tá vendo que eu até agora não falei que para levantar uma equipe excelente, uma equipe de inclusão, você precisa ter doutorado, você precisa ter mestrado, você precisa ser formado em psicologia, em neurociência. Porque para mim tudo isso, apesar de eu também ser uma estudiosa na área, mas ainda assim eu acho que tudo isso fica de lado se você não for apaixonado pela causa que Deus te deu. Então nessa live de hoje eu vou te dizer que a chave para você ter uma equipe apaixonada, a chave para você ter uma equipe vibrando, abraçando a inclusão junto com você é a paixão. Qual paixão, pastora? A deles, a dos líderes? A paixão que está em você. É você que transborda. É você, sabe, já ouviram falar de uma história? Eu não vou contar ela, que ela é muito grande, mas que a xícara, ela quando ela tá cheia, ela transborda. E o que tiver do lado, ela acaba, né, sujando, molhando. Assim somos nós. Do que você tá cheio para transbordar? Se você é apaixonado pela... Voltamos, gente. Faltou luz, tá chovendo horrores. Não sei se vocês estão ouvindo aqui o chiado da chuva, mas vamos lá. A gente ainda tem um tempinho para falar. E eu quero te dizer que o segredo para estarmos aqui é a paixão. Se você tem alguma pergunta, me mandar uma pergunta aqui, pode mandar aqui na caixinha, que eu vou deixar uns 6, 7 minutinhos do final aqui para poder responder, tá? Então coloca aqui na pergunta, nessa caixinha, a sua dúvida. Então, gente, Deus quer... Como tem sido essa paixão? Como você tá? Eu não sei, gente, se cortou aqui, né? Porque caiu a luz aqui em casa. Não sei se cortou. Cortou, gente? Alguém que tá me falando comigo aqui? Cortou? Teve falha na minha... Ai, uma pena. Tem uma pergunta aqui, gente, quero fazer. Deixa eu procurar aqui. Faz pergunta na caixinha que é mais fácil. Pastora, como envolver as crianças do KID com as crianças da inclusão? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre integrar, segregar e incluir, né? A gente precisa entender que a inclusão na prática é quando todas estão juntas. A gente não pode separar em grupo, a gente não pode colocar elas dentro e não dar o alimento necessário para elas, porque senão não seria inclusão. A forma das outras crianças se sentirem à vontade com as crianças da inclusão é a adaptação, é o dia a dia, é deixar elas se envolverem, é deixar que as crianças da inclusão façam as dinâmicas juntos, não evitar esse convívio, não separar, não tirar. Ah, mas por que ele é assim? Por que ele não tem uma perna? Explica por que ele não tem uma perna. Porque ele nasceu assim? Foi o quê? Ele sofreu um acidente? Ou foi o quê? Ele é de nascença? Explica. Explica que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus vai usar muito ele, mesmo ele tendo só uma perna. Esclareça para as outras crianças, sem criar mitos, sem precisar criar em verdade, sem contar historinhas. Trabalha a verdade. Conte para as crianças a verdade. Ó, nosso amiguinho aqui, ele não escuta, mas ele fala em Libras. Então hoje tem aqui, olha, o intérprete de Libras para ele. Agora vamos todo mundo prestar atenção aqui em mim, porque Deus tem para derramar sobre a vida de vocês todos, sobre a vida dele, sobre a vida de vocês. Então, inclua. A melhor maneira de você envolver as crianças é você deixando essa inclusão na prática acontecer de forma saudável, acontecer de forma natural, não evitando o convívio, não evitando o choque, não evitando as surpresas, não evitando que alguém olhe e fala, tipo, ai, vamos tirar aqui, porque olha, essa criança ela fala demais e com certeza ela vai falar. Não, deixa falar. Trabalhe o coração dessa criança que falou, que talvez falou um preconceito. Eu gosto muito de falar sobre preconceito, porque assim, algumas líderes falam assim, essa criança é preconceituosa. Primeiro, o preconceito começa em casa. A criança só conhece o preconceito se alguém apresentar para ela. Nenhuma criança nasce preconceituosa.
Então, se uma criança tá falando, olha porque ele é isso, olha porque é aquilo, dentro do Ministério Infantil, vá conversar com os pais, porque talvez alguma coisa não esteja ajustada aí nessa família. Porque a criança, ela não nasce preconceituosa. Então, trabalhe o coração dessa criança, mostre para elas a diferença. É legal ser diferente. Ninguém é igual a ninguém, né? Eu sou assim, você é assim, ele é assim. Eu falo, ele não fala. Eu escuto, ele não escuta. Eu tenho duas pernas, ele tem uma perna. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos trabalhar as diferenças como algo positivo na vida de cada um. Porque Deus vai usar você com as suas diferenças, com as suas limitações, com as suas características para um propósito único. Único. Então nós não podemos velar as nossas crianças, sabe? Colocá-las numa redoma. Nem as crianças atípicas, nem as não atípicas. Porque para ter uma inclusão na prática, nós precisamos que elas se envolvam, que elas comecem a trabalhar as diferenças, ainda que elas se surpreendam, mas que elas sejam repreendidas no amor, para que elas possam realmente viver um diferencial em Deus. Amém? Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu achar. Não tô achando, peraí. Gente, eu não tô achando a pergunta, tá? Mas tinha uma pergunta aqui, pastora, do envolvimento. Me manda de novo, gente, que eu não tô conseguindo achar a pergunta. Nós só temos mais 6 minutos. Essa live é uma live power mesmo, 30 minutinhos, para falar sobre como influenciar a equipe a abraçar a causa. A gente influencia a equipe a abraçar a causa junto com você quando a sua equipe olha para você e vê que você tá abraçando a causa. Não queira ter uma equipe apaixonada se você não é apaixonado. Não queira viver o sobrenatural com a sua equipe se você não vive o sobrenatural dentro do seu quarto. Não queira ter uma equipe mega motivada, pronta para servir todas as crianças no Ministério Infantil, se você mesmo chega se lamentando lá. Então você quer ter uma equipe apaixonada de inclusão? Você quer realmente viver uma revolução no Ministério Infantil? Você quer começar a falar sobre inclusão na sua igreja e começar a brotar gente para servir com você? Exale paixão por aquilo que Deus colocou na sua mão. Exale paixão, trate como, sabe assim, quando você ganha um presente, aquele mais desejado, sabe? Sabe aquele, chega Natal, chega aniversário assim, e aí você tá esperando, pode acontecer de algumas formas, né? Eu vou dar 2 exemplos. Você tá esperando uma coisa, né? Você tá esperando um presente X, e aí chega alguém com presente Y, e você fala assim, ah, serve. Ah, tá bom, eu vou usar. Ou chega alguém com aquele presente que você já sonhava, que você desejava, que você nem sabe como você vai fazer para usar. Mas olha, que presente especial que você recebeu. Trate a sua equipe, trate o seu chamado, trate o ministério que Deus te deu. Trate aquilo que Deus deu, que está nas suas mãos, como esse presente precioso, que você não esperava, ou que você desejava, que você não sabe o que fazer com ele, ou que você sabe como fazer com ele. Trate com muita alegria, receba como um presente de Deus, sabe? Como mimo do Senhor. Tipo, o Senhor te colocou aí. Ele que te pensou. Eu sempre falo, eu estou aqui falando com vocês. Sabe por quê? Porque eu disse sim. Porque se eu tivesse dito não, outra pessoa estaria aqui falando com vocês. A obra não para, a obra não para. O Senhor não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele vai fazer acontecer, mas Ele dá oportunidades para mim e para você. E a diferença de estar aqui ou não estar aqui é o sim que eu dei e é o sim que você está dando para aquilo que o Senhor tem te chamado. Então seja apaixonado pelas coisas de Deus, aquilo que Ele entregou na sua mão, ainda que você não compreenda muito bem. Talvez você fale assim, mas Aline, foi difícil até para eu iniciar no Ministério Infantil e agora eu não sei como fazer, tô vindo com esse papo de inclusão, como eu vou começar ainda? Ainda que você não saiba como fazer, ainda que você esteja confuso de como começar, o Senhor vai te direcionar. Ele é fiel para terminar a boa obra. Aquela boa obra que Ele colocar na sua mão, não se preocupe. Você não vai terminar ela sozinha. Ele é fiel para te levar até a linha de chegada.
É nisso que você precisa crer. Você precisa crer que quem te trouxe foi o Senhor. Se Ele está te chamando para você viver a inclusão no ministério infantil, eu te digo que você não está sozinha. E eu te digo mais, antes dessa equipe que você deseja aparecer, o Senhor já está com você. O Senhor já está com você. E quem tem Deus não precisa de mais nada. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Falta 2 minutos para terminar. E eu quero te dizer que para tudo na vida, mas aqui a gente está falando de inclusão, você precisa ser extremamente apaixonado. Extremamente apaixonado. Sabe por quê? Porque a paixão vai fazer você estudar mais. A paixão vai fazer você se interessar mais por aquele assunto. A paixão vai fazer com que você faça links com outras pessoas. A paixão vai fazer com que você se relacione com pessoas interessadas nesse mesmo assunto. A paixão vai fazer com que você se dedique mais. A paixão vai fazer com que você acorde cedo para orar mais. A paixão vai fazer com que você comece a viver algo que pessoas do seu lado vão querer viver também. Sabe por quê? Porque você exala paixão. Porque as pessoas vão olhar pra você, que brilho é esse? Por que essa menina vive sorrindo? Será que ela não tem problema? Tem, ela tem problemas todos os dias, são desafios todos os dias. Mas a paixão tá exalando no olhar dela. A paixão exala quando ela fala de criança, a paixão exala quando ela fala de inclusão. E as pessoas querem viver isso. Todo mundo quer viver uma paixão. Todo mundo quer ser apaixonado. As pessoas têm medo de viver paixões. As pessoas têm medo do novo. As pessoas têm medo do desconhecido. Mas se ela enxergar em você uma líder que não precisa ter medo, vem comigo. Vem comigo que eu vou estar com você. Você não está sozinho. Ah, mas eu não sei o que fazer. A gente aprende junto. Eu não sei por onde ir. A gente caminha junto. Seja uma líder ou um líder em que as pessoas olhem e vejam paixão. Paixão. Então, respondendo a perguntas dessa live, né? Amor à inclusão no Ministério Infantil. Como influenciar uma equipe a abraçar essa causa? Seja apaixonado. Se apaixone todos os dias pelo propósito que Deus tem na sua vida. Se apaixone todos os dias pelas causas que o Senhor tem te dado. Se apaixone todos os dias pelos desafios que vão passar por você. Não será fácil, mas será satisfatório se você estiver no caminho do Senhor. Seja apaixonado. Deixa a paixão entrar. Se você fizer tudo pro reino com a paixão que, igual um homem tem, né? Quando você tá, as pessoas falam muito sobre relacionamento, sobre namorado, né? Quando você começa a namorar, você tá apaixonada. Tá a Lari aqui assistindo. A Lari vai casar com o Yuri. Eles estão vivendo aquela paixão, aquela coisa apaixonada. Não deixe isso acabar, nem na sua vida, nem no seu relacionamento, nem no seu casamento, nem com seus pais, nem com seus filhos, nem com seu ministério. Todos os dias, traga à memória aquilo que te traz esperança. O que te trouxe até essa live? É porque tem uma pontinha de desejo de você trabalhar com inclusão? O que te trouxe essa live? Porque você ama essa causa? O que te trouxe a live? O que te traz esperança? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória aquilo que vai fazer com que você destrave coisas que estão te paralisando no seu ministério. Chegou o final, gente. 31 minutinhos e eu vou cumprir o que eu falei. Toda quinta-feira, às 21 horas, serão 30 minutos de live com um tópico, com um tema sobre inclusão. E hoje foi amor à inclusão, como influenciar uma equipe. E nós falamos sobre paixão, porque eu acredito que a paixão, ela vai te levar ao amor. A paixão, ela vai te levar à excelência. A paixão vai te levar aonde Deus tem. Aonde Deus tem um propósito lindo para você. Que Deus te abençoe. Foi lindo demais. Eu queria dar um print aqui, mas eu não sei dar esse print com essa mão aí. Se alguém tá aí, der um print, me manda foto. Porque eu não sei fazer. Mas Deus te abençoe, gente. Foi lindo demais estar aqui com vocês, apesar de não ter muita, né, interação. Só consegui responder algumas perguntas, porque o tempo é muito curtinho. Mas eu quero que seja assim, que fique com gostinho de quero mais. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, com outro tema que você não pode perder. Se apaixone. Se apaixone pela inclusão. Se apaixone por vida. Se apaixone pelo aquilo que Jesus te deu. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
gente.